Ele é a nossa maior inspiração. O que ele fez motiva e guia geração após geração por mais de 2000 anos. E o que ele era? Era amigo de pecadores. Ele veio para levar os doentes até a cura. E a cruz foi a consumação de todo esse lindo e esplêndido projeto chamado salvação. Jesus nos chama para viver esse propósito, sendo amigo dos pecadores e levando as boas notícias até as pessoas que precisam delas. Olá, Paz Teresina, espero que vocês tenham tido uma semana abençoada e espero que vocês estejam preparados para o culto maravilhoso, o culto poderoso que está por vir aí. E sem mais delongas, eu quero orar por esse culto, quero orar por vocês. Então, aonde vocês estiverem, parem um pedaço, abaixem suas cabeças e vamos orar comigo. Seu Deus Pai, eu quero te agradecer pelas tuas misericórdias, eu quero te agradecer pelo teu infinito amor, Jesus. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos ministrou durante essa série, o Senhor nos ministrou durante esse período, Senhor, de dificuldades, e o Senhor se mostrou o Deus amoroso, o Deus de compaixão que o Senhor é. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias, muito obrigado pelas maravilhas que se revelam a cada dia e muito obrigado porque o Senhor continua sendo Deus, independente das nossas dificuldades, Senhor. Eu só tenho a te agradecer e espero que essa palavra de hoje, o louvor, a palavra de generosidade venha tocar os corações e que nós possamos em uma só voz te agradecer e que o Senhor venha nos abençoar, Senhor. Que o Senhor possa entrar em cada lar que está nos escutando. E é isso, Senhor. Muito obrigado por tudo. Amém. E vamos ficar agora, então, com o nosso louvor. Espero que vocês sejam ministrados pelo poderoso louvor da nossa igreja. Então, fique com o nosso louvor. E é isso aí. Vamos lá. Na escuridão, tua graça está. Não há como se esconder, não vou negar o teu amar, incansável pra me ter, no limite em decepções, perdido em minhas emoções, mas teu amor me alcançou. Eu me entrego por completo. Quero a vida que tens pra mim. Um oásis nos espera. Liberdade só tenho em ti. Eu vivo estou. Oh lá lá, oh lá lá. Ao me entregar eu livre sou. Oh lá lá, oh lá lá. Ao me entregar eu livre sou. Chamar para a vida que há em ti, teu coração a me atrair, não há como resistir. Minha devoção quero te dar, eu não quero me deixar levar. Meu coração é teu, Senhor. Eu me entrego por completo. Quero a vida que tens pra mim. Um oásis nos espera. Liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou. Oh lá lá, oh lá lá. Ao me entregar eu livre sou. Oh lá lá, oh lá lá. Ao me entregar eu livre sou.
entrego por completo. Quero a vida que tens pra mim. Um oásis nos espera. Liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou. Oh lá lá, oh lá lá. Ao me entregar eu livre sou. Oh lá lá, oh lá lá. Ao me entregar eu livre sou. La 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 la, Oh lá lá, oh lá lá. Me entregar eu livre sou. oh la la, Oh lá lá. Ao me entregar eu livre sou. Oh lá lá, oh lá lá. Ao me entregar eu livre sou. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele está em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela.
nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós preparamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honrar, tome o lugar de honrar, tome o lugar de honrar, tome o lugar de honrar. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor, queimam de amor, queimam de amor. Uau, que louvor é esse? Que louvor poderoso! A cada semana nós estamos nos inovando, a cada semana nós estamos nos superando e é justamente para a honra e glória do Senhor que todo o nosso louvor, que você que está aí em casa possa ter adorado e engrandecido o nome do Senhor. E agora nós vamos ficar com a palavra de generosidade. Nessa semana nós convidamos o nosso irmão em Cristo, o André, e ele está trazendo uma palavra poderosa para vocês. Então fica agora com a nossa palavra de generosidade. Boa noite, Paz Church. Vim aqui trazer para vocês essa mensagem que acredito que Deus tenha falado muito comigo e talvez fale com vocês também. É uma palavra que não é tão comumente pregada nesse momento de generosidade, mas que eu acabei passando por ela e achando incrível. Essa palavra está no livro de Deuteronômio, capítulo 16, a partir do versículo 13. E diz assim: estava em ocasião de festa lá em Israel, né, nas festas que eles celebravam e às vezes ainda celebram anualmente, diz assim: celebrem a festa das cabanas durante 7 dias no final da época da colheita, depois que ajuntarem os cereais e prensarem as uvas. Essa festa será um tempo de alegria e comemoração com seus filhos e filhas, seus servos e servas, com os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas de sua cidade. Durante 7 dias, celebrem esta festa em homenagem ao Senhor, seu Deus, no lugar que Ele escolher, pois Ele é quem os abençoa em todas as colheitas e lhes dá sucesso em todo o seu trabalho. Esta festa será um tempo de grande alegria para vocês. A cada ano, todos os homens de Israel devem celebrar estas 3 festas: a festa dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das cabanas. Em cada uma dessas ocasiões, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, seu Deus, no lugar que Ele escolher. Não devem, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor, seu Deus. Então aqui fala que a gente deve ofertar de acordo com as bênçãos que a gente recebe do Senhor, né? Um cristão pode interpretar errado pensando que só devem ofertar as pessoas que são abençoadas, mas não, aqui diz: todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor, seu Deus, né? E além disso, anteriormente, né, a partir do versículo 15, ele fala que Deus é quem nos abençoa em todas as colheitas e nos dá sucesso em todo o nosso trabalho. Então a gente tem que tirar um pouco, né, essa ótica que às vezes a gente vê
e calcular exatamente o tanto que a gente tem que dar de dízimo, exatamente o tanto que a gente tem que dar de oferta. Aquele valor estipulado em algumas passagens é um valor mínimo, né? Mas a gente tem que fazer, não porque a gente está fazendo aquilo com obrigatoriedade, mas porque a gente quer abençoar a obra de Deus, quer devolver uma parte do que Ele nos dá, pois é Ele que nos abençoa em tudo que a gente faz, conforme a gente vê nessa palavra e em muitas outras aqui na Bíblia. Então a gente vê que desde o Velho Testamento isso é falado, isso é pregado, e a gente deve fazer isso hoje em dia também, porque a Bíblia ela é transgeracional. Ela transcende o tempo e serve para todas as culturas e durante todos os anos, tá bom? Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ficado claro. E aqui eu já aproveito para orar, né, para as ofertas e dízimos que foram colhidos nesse momento de generosidade. E aqui vamos nós. Senhor Deus, por favor, abençoa as ofertas e dízimos do teu povo, que vão servir para engrandecer tua obra, Senhor. Por favor, coloca no coração de todos essa consciência de que nós estamos apenas devolvendo uma parte do que nos abençoou e de que nada é nosso. Além disso, não vale a pena a gente se importar com as coisas desse mundo mais do que com as coisas do céu, como tua própria palavra diz. Por favor, Deus, nos dê esse entendimento e faz com que esse valor que a gente está ofertando e dizimando faça a tua palavra chegar a cada vez mais casas, a cada vez mais pessoas, para o engrandecimento do teu reino. Em nome de Jesus, amém. Que palavra incrível que o André trouxe para a gente. Ele trouxe uma palavra super diferenciada e que fala sobre como nós devemos ser generosos, independente, em qualquer momento, porque o Senhor tem sempre nos abençoado. Sempre, em qualquer instância, a gente pode observar as bênçãos do Senhor. E agora chegou o momento poderoso do nosso culto, o momento em que nós vamos nos conectar com a palavra do Senhor. Então espero que vocês estejam preparados, porque a palavra de hoje é bênção. Então fique agora com a nossa mensagem, a nossa palavra, se conecte com o Senhor. E é isso, vamos lá, Igreja de Teresina. Olá, Paz Teresina, sejam muito bem-vindos à sua casa. Hoje nós estamos aqui contemplando o esplendor da criação, o esplendor do que o nosso Deus pode criar. E o mais incrível disso é que eu quero que você guarde o que eu estou dizendo agora. O tamanho do nosso Deus e o que Ele pode fazer. Sabe, quando nós enxergamos isso, nós podemos enxergar uma vida com muito mais eficiência na presença dEle. Quando nós enxergamos quem Ele é e o que Ele pode fazer, nós podemos enxergar tudo que Ele pode fazer também. Amém? Glória a Deus! Hoje nós estamos vivendo em um tempo onde nós ouvimos bastante, nós como pastores e lidamos com pessoas, ouvimos bastante pessoas comentarem, pessoas falarem sobre terem dificuldade de abrir, das portas serem abertas para elas, sabe? Dificuldade às vezes de alcançar uma porta que já está aberta. Nós vemos pessoas falando e reclamando sobre essas questões, sabe? Seja no seu trabalho, seja no seu casamento, na sua família, seja em todos esses lugares, nós vemos pessoas reclamando ou falando sobre isso. Mas hoje nós temos aqui uma resposta para isso, que nós encontramos na Bíblia. Às vezes nós queremos usar novos métodos para as coisas antigas, coisas que no passado já foram solucionadas, mas nós queremos tentar coisas novas. Às vezes queremos, o espírito de pioneiro fala muito mais do que o espírito do senso, não é? E a gente tenta emplacar novos métodos, mas eu quero te dizer uma coisa: se nós aplicarmos isso aqui que aprenderemos hoje, nós iremos muito mais longe, amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 18, versículo 1, que diz o seguinte: naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? 2. E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles. 3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como este menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. 4. Portanto, aquele que se torna humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. 5. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Amém? Vamos orar. Papai, muito obrigado, Deus, porque nós temos a oportunidade de estarmos juntos, conectados, Pai. Podemos estar ligados, Pai amado, através desse formato. Obrigado, Deus, pelo coração das pessoas que estão ouvindo agora. Pai, eu te peço
nesse momento, que o teu poder e a tua graça invada, Pai amado, as suas casas, os seus ouvidos, Deus, e possa, Pai amado, chegar aos seus corações. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, assim nós pedimos, Pai amado. Amém, amém e amém. Sabe o que nós vemos nesse texto aqui? Talvez você possa não enxergar como funcional, mas a comparação que Deus faz nesse texto aqui era sobre algo que os homens pudessem entender naquela época e algo que nós podemos entender hoje. Nós vamos poder entender isso hoje. O tema da nossa pregação hoje é a chave para todas as portas. Eu quero falar para você sobre algo que te faz entrar e sair de todos os lugares sem problema, sabe? Com um nome e uma imagem intacta. E isso é muito importante para a nossa vida como cristãos, para a nossa vida como filhos de Deus. Precisamos entender isso, olhar para isso aqui e exercer isso, amém? Por que é que Jesus está falando sobre um menino naquele momento? Muitas pessoas interpretam pela sua pureza ou pela forma simples como uma criança olha para as coisas. E justo, é funcional esse pensamento. Mas eu nunca vi ninguém falar sobre a humildade daquela criança. Como assim humildade, Romulo? Os homens naquela época, quando eles iam escrever alguns textos, eles não incluíam nem mulheres e nem crianças nos seus textos, porque ao ver deles não era gente. Não eram pessoas como os homens adultos. A ideia deles sobre isso é muito forte, tanto que nós vamos ver nos evangelhos, existe um trecho que fala sobre duas pessoas cegas que tinham sido curadas. Em outra parte nós vemos só uma pessoa cega sendo curada. O que dá a entender para os arqueólogos e para nós que estudamos a palavra do Senhor Jesus, nós entendemos que a outra pessoa que foi curada, que não é citada no livro posterior de Marcos, nós entendemos que aquela pessoa era uma criança, porque não eram citadas as crianças. E o mais incrível de tudo isso é que nós vemos o empoderamento de Deus com relação às crianças e às mulheres também, não é verdade? Mas isso não vem ao caso agora. As crianças eram tiradas das Escrituras e por isso Jesus usou esse exemplo, esse termo. Porque é muito fácil você se sentir muito grande. Você se sente muito grande quando tem alguém menor do que você perto de você. Menor do que você ao seu lado. É muito fácil se sentir grande assim. Sabe, é muito fácil se sentir empoderado quando você já é empoderado pela sociedade, ou você é empoderado pelo povo, ou empoderado pelas pessoas ao seu redor. Quando existem pessoas menores do que você te levantando. Mas e quando é o contrário? Quantos de nós levantamos pessoas que estão abaixo de nós, em alguma espécie de hierarquia ou modelo social? Quantos de nós fazemos isso? E eu quero te dar a primeira chave hoje, que vai te levar assim para outro patamar da tua vida, outro patamar da tua história. E essa primeira chave é: a humildade te coloca junto aos grandes. Uau! A chave que anteriormente eu disse que abre todas as portas, essa chave é a humildade, querido. Se nós exercermos ela, se nós usarmos dela, se nós abusarmos da humildade, eu quero te dizer uma coisa, nós vamos onde talvez ninguém chegou. Nós costumamos falar bastante isso aqui na nossa igreja, mas é porque é algo que vai te levar muito longe, vai te levar muito além, amém? A humildade te coloca junto aos grandes, sabe? No versículo 2 do capítulo 18 de Mateus, diz: e Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles. Deles quem? Os homens, os discípulos de Jesus, sabe? Nós temos que entender uma coisa para começarmos isso. O reino de Deus, dos céus, nunca foi sobre grandes homens, mas o que um grande Deus pode fazer através de homens pequenos. Nós temos que abrir a nossa mentalidade para isso, abrir o nosso coração para entender que é isso o propósito de Deus. Deus não quer usar grandes homens. Se nós formos analisar nas Escrituras, poucas vezes Deus se manifesta através dos grandes homens. A maioria das vezes que ele se manifesta através de pessoas simples, de pessoas comuns, sabe, marginalizados, pessoas naturais, sabe, como eu e você, trabalhadores, pessoas do dia a dia, eu e você. E ele se manifestava através dessas pessoas porque ele queria ensinar algo a nós que nós precisamos entender.
O reino dos céus não é sobre os grandes homens, mas sobre um Deus grande que se manifesta através de pequenas pessoas, das pessoas mais simples. E nós vamos ver isso fortemente na história de Davi e Golias. 1 Samuel 17, do 4 ao 8, diz o seguinte: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Abri um parêntese aqui, 6 côvados e 1 palmo. Estuda-se que era uma altura equivalente a 3,80 metros. 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste de sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da lança de 600 ciclos de ferro. Adiante dele um escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis e ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. O que nós podemos entender disso aqui é que era um homem muito grande. Eu usei essa parte do livro de Samuel para que nós entendamos o tamanho, a magnitude desse homem. Ele era um homem muito grande, muito maior do que nós podemos imaginar, porque o parâmetro que nós temos hoje, a régua que nós podemos medir, nós não alcançamos ainda visualmente, empiricamente, essa estatura. Ele era um homem muito grande que carregava só em sua armadura muito peso. Devia ser uma coisa colossal, uma coisa sensacional de ser visto, um verdadeiro circo. Sabe, algo que chamava a atenção. E esse homem saiu do meio do exército dos filisteus e foi até o exército israelita e os desafiou. Sabe, naquele momento, a palavra de Deus diz, posteriormente a esses textos, nós vamos ver que ele zomba do povo de Israel. Ele zomba do Deus de Israel. Confiando em quê? Confiando na sua estatura e no seu poder. A maioria dos homens que tem breves quedas nas suas vidas é porque param de acreditar em algo maior do que eles para acreditar em si mesmos. É que param de acreditar que existe algo a mais além e acreditam simplesmente no que podem fazer e só enxergam até onde podem fazer. O mais incrível disso é que no meio daquele povo estava indo deixar para os seus irmãos comida um pastor de ovelhas. E a palavra descreve ele como um garoto franzino, ruivo de pequena estatura. A palavra descreve Davi dessa forma. E Davi, ouvindo aquilo, ele se indignou, se enfureceu. Sabe, porque ele não queria que aquele homem zombasse tanto do seu povo quanto do seu Deus. E nós vemos aí o impasse entre um homem pequeno e um homem grande. Quem foi mais usado por Deus? Nós conhecemos a história e sabemos que Davi venceu essa batalha, não é verdade? Porque não tem relação com grandes homens, e sim com o poder de um grande Deus através de pequenos homens. Se nós entendermos isso, nós vamos dar um passo adiante com relação à humildade. Nós vamos dar um passo adiante com relação a termos que sermos humildes. Isso já nos leva à nossa segunda chave de hoje, que diz: a humildade te faz elevar outros. A humildade te faz elevar outros. Voltando para o texto inicial que nós lemos em Mateus 18, diz o seguinte: Jesus dizendo aos discípulos: se não vos converterdes e não fizerdes como esse menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Como assim? Como esse garoto? Como é que eu vou poder agir como esse garoto? Como eu vou poder agir como esse menino? Se nós fizermos uma análise bem analítica, bem simples, sabe? Bem sintética sobre o que aquele garoto era, nós vamos enxergar uma coisa muito simples sobre ele. Ele era uma criança. Ele era um garoto. A palavra de Deus é bem enfática nisso, bem clara com relação a isso. E ele estava no meio de homens. Qual a diferença entre um homem e uma criança? A principal diferença entre um homem e uma criança? A principal diferença é o seu tamanho.
Quando Jesus olha para os discípulos e diz, vocês têm que ser como Ele, o que é que Jesus estava dizendo? Vamos olhar agora pela ótica de uma criança. Como uma criança vê um adulto maior do que ele. É simples e facilmente executável. Nós gastamos tanta energia querendo ser maiores, querendo ser melhores, que nós esquecemos de levantar outras pessoas, de levantar as pessoas que estão ao nosso redor, de olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e enxergar nelas as qualidades que nós não temos, enxergar nelas as possibilidades que nós não conseguimos, que nós não temos. É necessário que nós olhemos para os outros como aquela criança olhava. Como assim, pastor? Olhar para elas por uma visão de criança. Veja o próximo como maior. Nós gastamos muito tempo tentando ser uma melhor versão de nós mesmos, querido. Mas nunca Jesus nos chamou para isso. Jesus nos chama para ser uma versão dele. E fazer coisas maiores do que as que ele fez. É isso que ele nos chama. Ele não está te chamando para você ser maior do que você mesmo, ou você ser melhor do que você mesmo. Ele te chama para você ser como ele. É diferente, é sobre ser outra pessoa. Jesus diz a Nicodemos que ele precisava voltar ao ventre da sua mãe, ele precisava nascer de novo, e Nicodemos entende que ele precisava voltar ao ventre da sua mãe, mas não era sobre isso. O que Jesus dizia a Nicodemos naquele momento é que você precisa não é ser uma versão melhor agora de você com o seu passado, com os seus erros, porque passados e erros ficam para trás a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. Eles não existem mais. Eles são jogados no mar do esquecimento, onde nem eu, nem você, nem Deus vai buscar. O que acontece é que Jesus dizia a Nicodemos que Nicodemos precisava nascer de novo, precisava ser outra pessoa. É isso que Jesus queria dizer para ele, às vezes a gente não entende. Humildade é sobre aceitar sua condição no hoje e se fortalecer nela, para que amanhã você esteja mais forte, mais consciente que precisa aprender mais. Isso é muito incrível. Enquanto você precisar se sentir maior que o outro, você nunca vai ser. Porque a necessidade de ser grande e reconhecido vai te manter na vontade de ser e não na posição. E isso aqui abre um espaço, uma brecha para nós falarmos sobre uma coisa muito importante, sobre o reconhecimento. Nem sempre vamos ser reconhecidos pelas pessoas. E se nossas expectativas estiverem ligadas a isso, nos frustraremos. Se nossas expectativas estiverem ligadas ao reconhecimento das outras pessoas, nós vamos nos frustrar. Por isso a importância da humildade, de nos enxergarmos como somos e vermos as pessoas ao nosso redor como melhores, como maiores. Nós só podemos aprender com alguém que nós julgamos melhores que nós. Se nós apontamos o dedo e a julgamos menor, nós não temos a condição de aprendermos com ela ou de nos colocarmos na condição de alunos. É importante que nós entendamos isso, sabe? Nós não podemos ser como as folhas. Olha para mim, não podemos ser como as folhas. Por quê? Porque no primeiro vento forte ou na primeira seca, a folha cai. E isso é uma pessoa que baseia as suas expectativas no reconhecimento das outras pessoas. Mas se nós focarmos em manter as expectativas de Deus erguidas sobre nós, a visão de Deus levantada sobre nós, como faremos isso? Sendo humildes. Se nós fizermos isso, eu quero te falar uma coisa muito importante. Nós vamos ser como o caule com raízes frondosas, que a seca vem e os ventos vêm e ele não cai. Permanece de pé. Sabe por quê? Porque a opinião das pessoas não vai fazer diferença para nós. A opinião das pessoas não vão te derrubar. O que disserem de mal de você não vai te derrubar. Imagina só se Jesus tivesse desistido do plano dele por causa das más línguas. Nós não estaríamos aqui hoje, não é verdade? Com certeza não. Por quê? Por que ele não ligava para essas más línguas? Porque o foco de Jesus era sobre como o Pai o via. Era sobre fazer o propósito do Pai e não ser uma versão melhor de si mesmo. Amém?
Entenda estrutura, respeite hierarquias, abençoe seus líderes, seja justo. Quem caminha por esses caminhos nunca vai precisar ser desatolado em outros caminhos. Nunca vai precisar, ok? Humildade é a chave para uma vida significativa. Você acredita assim? Glória a Deus pela sua vida. Ainda bem que você crê assim. E nós vamos para a nossa terceira chave. A humildade abre portas que não se fecham mais. O texto de Mateus 18 diz o seguinte: portanto, aquele que se torna humilde como este menino, esse é maior no reino dos céus. Este é maior no reino dos céus. Que o nosso foco hoje seja sermos maiores no reino dos céus. Sermos maiores no reino dos céus. E a palavra diz que os menores aqui serão maiores lá. Os que se comportarem com mais humildade aqui serão mais reconhecidos lá. O galardão que nos espera é maior. E é muito importante que nós estejamos atentos a isso. Sabe uma coisa que Davi fala lá no versículo 32 do capítulo 17 de 1 Samuel? Davi fala uma coisa muito importante. Ele diz: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo, ele falando de si, irá e pelejará contra esse filisteu. Sabe o que aconteceu aqui? Davi, ele já tinha sido nomeado por Samuel como rei de Israel. Já tinha sido ungido como rei de Israel. Incrível que ele olha para o rei atual e se chama de servo. Talvez se fôssemos nós, que soubéssemos que seríamos reis, como agiríamos diante do rei atual? Zombaríamos? Talvez o diminuiríamos, talvez olhasse para ele não mais com olhos hierárquicos, talvez sim. Mas o incrível de Davi é que ele foi humilde, se colocou na brecha sabendo que um dia seria rei, sabe? E isso foi decisivo para o reinado de Davi. Decisivo para o reinado de Davi, porque um reinado onde você uma liderança sem humildade, ela não é liderança, ela é chefia. E Davi foi chamado para ser o líder em Israel, o homem segundo o coração de Deus. Ele não era chefe lá dentro, era um líder que foi considerado um dos melhores líderes que Israel teve. Teve seus momentos de dificuldade? Teve. Teve suas lutas? Teve, assim como nós temos todos os dias. Mas isso não tira de nós a humildade de nos prostrarmos diante de Deus ou de nos consertarmos com as pessoas. O que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus não era a sua perfeição, mas sim a sua facilidade de se prostrar diante de Deus. Nós temos que estar atentos a isso. Amém? A humildade abre portas que não se fecham mais. E talvez a gente falou várias vezes sobre humildade, usamos o exemplo da criança, usamos o exemplo de Davi, e talvez ainda não tenha entrado na sua cabeça o que é humildade. Talvez você esteja se perguntando, mas pastor, o que é humildade? Sabe, o senhor falou tanto sobre exercer e o que é. E eu vou usar um exemplo bem simples para te mostrar. Eu tenho aqui uma nota de R$50 e eu tenho aqui uma moeda de R$1, ok? Qual a diferença entre a nota de 50 e a moeda de 1? Qual a diferença entre elas? A nota de R$50 é maior do que a moeda de 1? O seu valor é maior do que a da moeda de 1? Isso pode ser usado, mas eu quero te falar a real diferença entre elas duas. A real diferença entre elas duas não é o tamanho, não é, mas a quantidade. Quer ser grande? Seja humilde. Como assim humilde? Esteja com muitos. Os humildes sempre caminham com muitos. Estar com muitos requer de você a mentalidade do real. E qual é a mentalidade do real? Não se pode fazer R$50 sem ele. Porém, ele sozinho nunca vai ser R$50. Amém? Humildade é você saber entrar e sair de todos os lugares, se permanecer em paz, dentro do seu propósito. Escute, estejamos abertos ao que Deus pode fazer através de nós, enquanto nos conectamos a outros. Humildade é sobre comunidade, sobre fazer parte e saber que outros também fazem parte em seus lugares. Amém? Jesus foi o mais humilde entre os homens, aquele que se fez menor para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. E o propósito de Deus era nos salvar, nos dar a salvação, nos levar para a eternidade.
Eu quero te falar uma coisa, querido, que nós possamos olhar para Jesus e ver o exemplo do que nós precisamos ser, o exemplo de onde nós precisamos estar, porque Jesus, mesmo sendo parte da criação, Ele criou, parte da mente que elaborou tudo isso que nós estamos vendo aqui. Por mais que Ele seja tudo isso, Ele se fez o menor dos homens. E sobre os seus ombros estava todo o pecado da humanidade. Sabe? Que nós possamos olhar para Jesus e ver que a morte dele significou muito mais do que nós pensamos. Foi muito mais do que uma simples morte na cruz. Foi muito mais do que isso, sabe? Foi um ensinamento que nós precisamos carregar para o resto das nossas vidas. Ei, se você reconhece que Jesus fez isso por você, agora com um olhar de humildade, poxa, olhando para as pessoas ao seu redor como maiores, se você reconhece isso no seu coração, eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. Amém? Se você reconhece que Jesus, Ele morreu por você e ao terceiro dia ressuscitou. Glória a Deus, ore comigo. Senhor Jesus, coloco diante de Ti a minha vida, a minha história, a minha jornada. Pai, que os meus pecados fiquem para trás e que a partir de hoje eu só veja o que tem à minha frente, que é o Teu propósito. Deus, faz de mim um servo e um filho. Faz de mim o que Tu quer que eu seja, Deus. Muito obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. Muito obrigado por ser humilde e por me ensinar a humildade. Escreve meu nome no livro da vida e faz de mim um novo homem, não uma versão melhor de mim mesmo, mas agora uma versão do Teu Filho amado Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, amém e amém. Querido, seja muito bem-vindo à sua casa. Essa casa é sua casa. Deus te abençoe grandemente durante essa semana e que você tenha a melhor semana da sua vida. Sabe, uma semana cheia de novas chaves, cheia de novas portas sendo abertas através do que você aprendeu aqui hoje, que você vai executar em nome de Jesus. Seja humilde no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, na sua escola e você vai ver frutos até o final dessa semana. Amém? Deus te abençoe grandemente e até a semana que vem.